Muito bem, graças a Deus mais um culto. Estamos reunidos aqui para louvar, exaltar e agradecer o nome do nosso Senhor Jesus. Convido a todos os irmãos e a você que nos acompanha pelo canal Família Batista Prudente a acompanhar com a sua Bíblia. Vamos utilizar como texto base desta noite o livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23. É o segundo livro da Bíblia, para aqueles que estão decorando os livros da Bíblia, então Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. No estudo que nós tivemos anteriormente, nós vimos aí o início de uma crise de sofrimento dos filhos de Israel por parte do novo governo que surgiu no Egito após a morte de José. E também a morte do faraó, que havia colocado Josué como governador. Então, surge um novo governo, surge aí um novo rei, e esse rei, esse faraó, ele percebe que o povo judeu, além de serem fortes, também eles eram muito numerosos. O que causou para aquele faraó, para aquele rei, uma enorme preocupação. Imaginem só se há uma guerra, se acontece alguma guerra, se os nossos inimigos resolvem guerrear contra nós, esse povo judeu pode se juntar aos nossos inimigos e nós estamos perdidos. Então havia aí uma possibilidade dos judeus fazer uma união com os inimigos do Egito. O que poderia ser aí um grande risco. Havia também um outro detalhe. O detalhe, ou melhor, um receio, um outro receio do faraó, que era de repente, o povo judeu se rebelar na concepção do faraó e resolver subir da terra, ou seja, sair do Egito. Muito bem. O que o Egito ganhou com a presença do povo hebreu ali, naquele país, é algo incalculável. Nós já vimos que, naquele tempo, o Egito se tornou uma terra próspera. Se tornou aí talvez o país mais desenvolvido, mais rico, mais poderoso, invejado e também, como eu falei a respeito dos inimigos do Egito, odiado pelos inimigos de toda a terra habitada até então. Em consequência, não, mas em contrapartida, nós vemos que o Egito não se tornou poderoso por si mesmo. Voltando à história, quando José foi eleito, ou foi escolhido, pelo faraó, o governador, José, as coisas que ele resolveu fazer, a forma com que ele administrou aquele país, fez com que o país se enriquecesse. Então houve um contributo do povo judeu para que o Egito chegasse onde chegou. O povo egípcio não ficou rico por si próprio. O judeu ajudou ele. Os hebreus ajudaram o Egito. Isso sem contar na questão da área civil, porque todas as áreas
o Egito cresceu? Na área da cultura, na área da ciência, na área da agricultura, na área da pecuária e na construção civil. Nós temos biblicamente, aí podemos usar aí 2 exemplos, que pela mão dos hebreus, 2 cidades inteiras foram construídas. Que foram quais cidades? Quem se lembra? Pitom e Ramessés. Muito bem. Assim que nós vimos essa questão de Faraó, né? Esse medo, esse receio, então ele resolve o quê? Ele resolve frear o crescimento dos hebreus. E a primeira ideia que o faraó teve é aumentar a carga de trabalho dos hebreus. Então, olha, vamos aumentar a carga de trabalho deles, porque assim eles vão ficar mais cansados, vão ficar mais exaustos e não vão reproduzir tanto. Né? Eles vão chegar em casa cansados, não está nem aí com as coisas, o marido vai estar de cabeça cheia, ou muito cansado por causa do trabalho, as esposas vão estar cansadas porque está servindo muito as egípcias e não vão se reproduzir. Resultado, não funcionou. Os hebreus cresceram mais ainda. Então, o faraó tem a terrível, horripilante ideia. Vamos matar todos os bebês meninos. Bebê nasceu, é menino? Mata. É menina? Guarda. Pode deixar viver. Contudo, né, nós vemos aí que a história aí reserva aí de forma paralela, começa a contar uma história de forma assim, meio que, vamos dizer assim, pelas beiradas. Né? Deus guarda em vida um menino. Nada mais, nada menos de quem? Moisés. Que, sem saber, seria aí aquele que ia liderar o povo judeu à terra prometida. Moisés ele foi criado pela filha do faraó. Ele foi encontrado lá dentro de uma cesta, no rio, quando a filha do faraó foi lá se banhar, e ela encontrou aquele bebê. A irmã de Moisés ficou ali olhando de longe, só para ver se não acontecia nada de mal, né? Olha, por um acaso eu conheço alguém que pode cuidar desse menino. Então, era exatamente a mãe de Moisés. Moisés cresce um pouquinho e vai para a casa de Faraó e é criado dentro da ciência do Egito. Aprende a ler, aprende a escrever, aprende tudo que tem ali. Passado 40 anos, Moisés resolve dar uma volta. Vou lá dar uma olhada nos meus irmãos, os hebreus, ver como é que está a coisa. E quando ele chega num determinado lugar e vê um egípcio maltratando um hebreu, o que ele faz? Ele não gosta. E ele parte para cima daquele egípcio e mata o egípcio. O faraó fica sabendo disso e desde então faz com que Moisés saiba de que ele o quer matar. O que Moisés faz então? Desaparece, foge, corre e vai parar lá na terra de Midian, onde ele encontra a sua esposa. Melhor, onde ele encontra a moça com quem ele se casa. Qual o nome dela? Zípora. Muito bem, aí então nós entramos no nosso texto que nós lemos agora como texto base da nossa mensagem. O texto nós acabamos de ler. Aquele faraó que queria tanto matar Moisés, né? Não só o faraó, mas os homens que faraó, olha, a gente tem que matar Moisés. Se vocês verem Moisés por aí, olha, lança aí uma recompensa, alguma coisa, a gente tem que acabar com Moisés. Porque se Moisés fez isso, ele conhece todos os pontos fracos nossos, é perigoso ele se juntar com o povo hebreu e querer se rebelar e já sabe o que vai acontecer. Então todos esses homens, faraó e esses homens morreram.
E surge então, como nós vemos aqui, no capítulo 2, versículo 23, surge um novo rei, um novo faraó. No entanto, vemos aí, é um novo governador, um novo governante, mais implacável, mais duro de coração. E ele faz o quê? Ele faz com que o povo suspire e clame a Deus por causa da servidão. Então Deus, ele atenta para a condição do povo e leva Moisés de volta para o Egito para libertar o povo e levar o povo à terra prometida, a terra de Canaã. Hoje, gostaria de pensar um pouco com os irmãos sobre vida cristã. Também gostaria de pensar com os irmãos sobre escatologia, ou seja, a doutrina dos finais dos tempos. Gostaria também de chamar a atenção dos irmãos e pensar um pouco também sobre a relação da igreja com a política. E o título da nossa mensagem dessa noite é, talvez uma frase que vocês já ouviram muito por aí. A frase é a seguinte, o título é o seguinte: não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Amém? Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia, graças te damos por esse momento onde estamos reunidos para aprender mais sobre a Tua Palavra, graças te damos, Senhor, pela Tua graça, por nos fazer livres para poder buscar na Tua presença, estamos livres para estudar a Tua Palavra, temos acesso à Tua Palavra. Graças te damos, Senhor, porque por meio do Teu Filho Jesus Cristo é que nós podemos chegar na Tua presença. Peço ao Pai, Tua misericórdia e compaixão por mim. Perdoa meus pecados, dirige a minha mente, o meu coração, a minha boca, para que eu não fale ideias minhas, nem filosofias humanas, mas que a Tua palavra, a Tua pura palavra, seja pregada nessa noite. Abre a nossa mente, o nosso coração, aqueles que nos acompanham pela internet, esteja agindo na vida de cada um desses irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Primeiro ponto. Vamos ver aí 3 pontos. Primeiro ponto. Quando as coisas ficam ruins. Voltando ao texto e ao contexto, voltando mais uma vez à mensagem anterior que nós tivemos, morre José e toda aquela geração. Inclusive, como nós vimos e citamos agora há pouco, o faraó que colocou José como governador. Aí surge outro faraó, que, consequentemente, o que ele faz? Ele põe uma nova equipe de governo. Olha só, Êxodo 1. Êxodo 1, capítulo 6. Êxodo capítulo 1, versículo 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Versículo 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Então, levanta um novo rei e com certeza ele põe outras pessoas para trabalhar na equipe de governo dele. E o que acontece? Temos aí versículo 11. E puseram sobre eles maiorais de tributos para afligirem com suas cargas. Então, tá aí, maiorais de tributos. Já e puseram, ou seja, se puseram é porque não tinha. Então, é uma nova equipe, são novas pessoas. Para quê? Para atingir o povo de Deus. Então, aí a aflição, aumento da carga de trabalho.
E depois, o que ele resolve fazer também? Versículo 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Então ele dá a sentença, ele decreta a sentença de morte para os bebês meninos. Começa aqui, então, quando começam as coisas a ficar ruins. Aqui, nesse momento, depois que José morre. Os tempos aqui começam a ficar difíceis. Em meio ao sofrimento inesperado pelos judeus, um menino é salvo. Para um dia, sem mesmo imaginar, salvar o povo. A princípio, né, nós podemos dizer, a princípio parecia estar tudo bem, né? O povo hebreu, ele tinha o quê? Antes desse novo governo. O que o povo hebreu tinha? O que nós podemos imaginar? José era o governador. O faraó era amigo de José, gostava de José. Então o povo hebreu passou a ter o quê lá no Egito? Paz. Que mais? Segurança. Estavam seguros, era uma terra segura. Ah, qualquer coisa, o José está lá, ele conversa lá, dá um jeito lá de conversar lá com o faraó protege a gente. Tinha fartura, tinha comida, porque da onde o povo hebreu veio, lá não tinha comida, então o povo hebreu foi para o Egito para ser salvo da morte pela fome, pela miséria. O povo hebreu tinha o quê? Emprego, tinha moradia, tinha estabilidade. Tá tudo, então parece que está tudo bem. Tá tudo muito legal. O governante que está lá, nós gostamos dele. Ele gosta da gente. Que beleza. A gente está empregado, né? Tem alguns aí que não gostam de trabalhar, mas é normal. Isso acontece mesmo, irmãos. Né? Tá bom assim. A gente tem emprego, tem casa, tem comida, né? Tem segurança. A bandidagem acabou. O nível de violência no gráfico, né? Aquilo baixou. A inflação caiu. E com isso os hebreus cresceram em número e em poder. Muitos dos hebreus adquiriram boas posições, até mesmo dentro do governo, né? Muitos de nós conseguimos aí, com o passar do tempo até, né, conseguir posições dentro do governo. Passamos em certos concursos, conseguimos ser chefes das empresas onde trabalhamos, né, subimos de vida. Tá bom. Quem está à frente da empresa, é o irmão fulano de tal, ele é lá da igreja. É bom, legal. Olha, ele viu o meu valor, olha que legal, eu me esforcei, ele reconheceu o meu esforço e eu passei a ser o coordenador ali daquela equipe. O novo governante, o presidente desse país, é um bom homem, né? Posso andar tranquilo, acabou aquela violência que tinha no meu bairro, acabou, não tem mais. A polícia chega e resolve toda a parada ali. Só que de repente vem o quê? Um novo governante. Esse governante impõe mais trabalho e vem e mata os meninos. Parece que o mundo começa a desabar. Estava tudo tão bem. Parece que a vida desmonta. Imagine o desânimo e a amargura daquele povo. Troca um governante de algum país. Vamos citar o exemplo. Por exemplo, agora o Brasil. As pessoas começam a ficar desanimadas. O que será de nós? Estava tão bem, que não sei o que. Agora aí, o que vai ser de nós?
Segundo ponto, a fé e a incerteza se misturam em tempos difíceis. Êxodo, capítulo 2, versículo 23, vamos lá. O texto base dessa noite. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Aquele faraó maldoso, assassino de criança, genocida, enfim, morre. Ufa! Morreu! Morreu! Graças a Deus! Aqui, olha, matou tantos meninos. Olha, não deixou nascer mais meninos. O que acontece? Nós vamos ter que trabalhar muito mais. Ufa, que alívio! Só que não. Não teve alívio. Surge um novo governante, pagão, descrente, não cria no Deus verdadeiro. Defensor da sua cultura, das suas raízes egípcias, da religião pagã, idólatra, politeísta. Com isso, um novo rei também veio o quê? Mais uma vez, uma nova equipe de governo. Incrédula, ímpia, injusta, sem memória histórica, sem memória da história daquele povo, sem memória da história daquele país, sem memória da história daquela nação. E também que não quis saber do contributo do povo para a melhoria daquele país, para aquele país chegar onde estava. Os olhos daquele novo governante estavam voltados para a ganância e a vaidade. O interesse próprio, o interesse para si. Eles eram soberbos, porque eles tinham uma certa posição diante dos povos. E assim, eles se assenhorearam do povo de Deus, colocando eles e tratando eles claramente e explicitamente como escravos. E o resultado? Qual foi o resultado disso? O povo sofre. O povo suspira por causa da servidão. Por consequência disso, o povo clama a Deus. O povo foi reclamar com o faraó. O povo fez passeata. O povo fez manifestação. Estou falando de povo de Deus. Estou falando de crentes. Não, o povo não foi lá na frente do palácio. Queremos outro faraó, não queremos você, você não presta, você é incrédulo, você não pensa em Deus, você não gosta de Deus. Não. O povo foi dobrar o joelho e foi orar e foi clamar a Deus. Êxodo, capítulo 4. Dá só uma olhada aí. Êxodo, capítulo 4. 29 ao 31, diz assim: Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Mas, irmão Fábio, o que isso tem a ver conosco? Moisés traz aqui a mensagem, juntamente com o irmão dele, Arão, traz a mensagem de Deus ao povo hebreu. Olha, eu estou ouvindo a aflição de vocês, eu estou ouvindo o clamor. Né? Na verdade, não é ouvir a aflição, é vendo a aflição, né?
Então Deus estava dizendo, ou disse por meio de Moisés, eu estou vendo a aflição de vocês. Estou vendo como vocês estão sendo maltratados, angustiados. Mas eu vou libertar vocês. Eu vou salvar vocês. Irmão, então quem é que vai trazer essa mensagem para nós? Para o povo de Deus hoje, nessa questão aí, política, aterrorizante, que todos estão assustados. Você já leu sua Bíblia hoje, irmão? Você está mais preocupado em publicar as suas dúvidas, incertezas ou desgostos com o cenário político, econômico, cultural, social, comportamental nas suas redes sociais, ou você está preocupado em dobrar os seus joelhos e clamar a Deus? Eis que reacende assim a esperança de salvação quando Moisés traz essa mensagem ao povo. Aí o povo se lembra daquilo que Deus falou para Abraão. Lá em Gênesis capítulo 15, o que o povo falou, o que Deus falou para Abraão? Gênesis capítulo 15. Gênesis 15, versículo 12 ao 16, diz assim: E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Vírgula, prestem atenção. Vocês vão peregrinar numa terra alheia. Vocês vão morar numa terra alheia. Então a primeira parte da história, vocês vão para uma outra terra. Depois a segunda parte, e será reduzida à escravidão. Ou seja, vocês vão passar por momentos difíceis. Então Deus está avisando aqui por meio de Abraão, está dando um sinal. Então o povo, quando se viu naquela aflição, na escravidão, falou: olha, isso é sinal. É sinal que está chegando o tempo da salvação. E depois ele diz, versículo 14, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Êxodo, capítulo 5, dá só uma olhada aí. E depois dessa situação, Moisés e Arão traz a mensagem de esperança ao povo. O que Moisés vai fazer? Então, Moisés e Arão vão até Faraó. Depois, capítulo 5, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então vai lá, Moisés e Arão, os dois bonitão, chega lá, dá de cara com o Faraó e fala o seguinte: deixa meu povo sair, porque essa é a mensagem de Deus, e pronto. Faraó responde o quê? Versículo 2, mas Faraó disse: quem é o Senhor? Quem é esse Deus cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, eu não conheço o seu Deus, nem tampouco deixarei ir Israel. O Deus dos egípcios, só para você ter uma ideia, um dos deuses que os egípcios tinham era o próprio Faraó. O Faraó era tido como Deus. Era ele que mandava, ele que era o bambambam do governo, do país. Ele era visto como um Deus vivo, um Deus ali presente. Então, Faraó zomba. E nós vemos governantes hoje aí fazendo a mesma coisa. Mas que Deus? Não, nós somos Deus. Não tem nada de Deus, não. Deus somos nós. É nós que mandamos. Eu faço o que eu quero no governo. Eu mando prender quem eu quero. Eu mando soltar quem eu quero.
Se eu tiver que tomar alguma decisão contra alguém ou a favor de alguém, eu vou tomar. Foi isso que o faraó disse. Versículo 5. E disse também o faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós fazeis abandonar suas cargas. Olha só. Então, já tem muita gente, você ainda faz o povo aí querer se rebelar, querer fazer bagunça, querer fazer baderna. Rapaz, volta pro seu lugar, faz o povo voltar a trabalhar. Vocês estão muito ociosos aqui, pode parar com isso. O faraó fica furioso com Moisés e Arão. Versículo 6. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como fizeste antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Então está aí, Faraó dá mais um castigo. Se já não bastava o povo ter que sofrer porque estava sendo tratado como escravo, agora os egípcios já não fornecem mais palha para construir os tijolos. Os hebreus vão ter que ir atrás da palha para construir os tijolos. Versículo 14. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim também ontem como hoje? O que aconteceu? O trabalho ficou tão agravado que eles falaram: pera, a gente produzia 100 tijolos por dia, mas os egípcios traziam palha. Mas aí, os egípcios não trazem mais palha. Então nós vamos ter que pegar um pessoal que está produzindo tijolo, uma parte, para poder buscar palha, para trazer a palha para a gente poder fazer. O que aconteceu? Já não produzia mais os 100 tijolos por dia. Aí, os oficiais dos filhos de Israel, olha só, tinha oficiais. Tinha o povo hebreu tinha pessoas que tinham boa posição. Eles eram chefes, vamos falar assim, eles eram o mestre de obra. Mas veio o gerente da obra, o engenheiro da obra, vamos dizer assim, e cobrou dele. Açoitou, castigou eles. Capítulo 5 ainda, versículo 20 e 21. O que aconteceu? Moisés está andando e encontra com quem? E encontraram a Moisés e Arão, que estavam de frente deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes, versículo 21, o Senhor atente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó, e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. O povo hebreu foi cobrar Moisés e Arão. Olha, Deus ouça e veja a situação que vocês colocaram a gente. Vocês foram lá fazer a cabeça do faraó, falando que era para deixar a gente ir, já veio com essa história toda aí, a gente não sabe até que ponto a gente pode acreditar em você ou não, aqueles sinais que você fez lá, tal, mas sempre tem um que não crê muito, sempre tem um crente que não acredita nos sinais que estão chegando no mundo, é as pragas, é pandemia, é catástrofe natural, é a decadência moral do homem. E tem muito crente que não vê os sinais de Deus a respeito da volta de Cristo. E vai questionar o pastor da igreja, vai questionar o diácono. Continuando. Êxodo capítulo 5, versículo 22 e 23. O que Moisés faz? Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a esse povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar do teu nome, ele maltratou este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então Moisés vai e clama a presença de Deus. Moisés busca a presença de Deus.
Capítulo 6, versículo 6. Deus vira para Moisés e fala assim: portanto, vai aos filhos de Israel. Vai lá, vai aos filhos de Israel. E diz: eu sou o Senhor. Irmãos, vamos dar uma pausa. As pessoas clamam tanto, reclamam tanto, esquecem de que há pessoas que Deus coloca no caminho da nossa vida para nos avisar das coisas, para nos trazer a mensagem de Deus. Então, Moisés vai, escuta o que Deus está falando. O que Deus manda Moisés falar? Vai lá e diz ao povo de Israel, versículo 6, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Versículo 9. Deste modo, então, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. O povo estava tão angustiado, estava tão preocupado, sofrendo tanto por causa da escravidão, que eles não quiseram ouvir Moisés. Moisés, você já veio aqui, você já falou, rapaz, olha só que quantidade de tijolo que a gente tem que produzir, olha só como está todo mundo sofrendo, tem gente que está morrendo por causa disso. Mas qual era a promessa de Deus? Volta um pouquinho, capítulo 4, versículo 21. Qual era a promessa de Deus? Capítulo 4, versículo 21. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Então Moisés deixa isso bem claro. Meus irmãos hebreus, olha, o governante vai ter o seu coração endurecido. Surgirão presidentes, surgirão governantes, deputados, vereadores, corruptos, de corações duros, incrédulos. É para acontecer isso. Isso vai acontecer. Isso está acontecendo. Isso é sinal. Mas a promessa para o povo é: eu vos livrarei com mão forte. Terceiro e último ponto. Irmão, Fábio, as coisas realmente estão ruins, né? E como nós dissemos no título, não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar. E quando é que as coisas vão piorar? E quando é que as coisas pioram? Vamos lá, Êxodo, capítulo 7, versículo 1 ao 3. Então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, seu irmão, será por profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Aí olha só o que Deus diz a Moisés: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. O quê? Já não basta tanto sofrimento? Irmão Fábio, já não basta tanto sofrimento, a gente tem que trabalhar tanto, a gente tem que sofrer tanto, passar tanta coisa na vida da gente. Colegas da escola incrédulos, pessoas do trabalho que são incrédulos, familiares incrédulos, pessoas que fazem horror na vida da gente todos os dias, nosso dia a dia, na escola, no trabalho, em casa, nas ruas, pessoas que não obedecem os sinais de trânsito, pessoas que não respeitam as outras no dia a dia. E esses sinais, irmão Fábio, que influência eles terão na nossa vida? Que influência esses sinais terão na minha vida?
Irmãos, notem uma coisa. Até este momento, o ponto que causava aflição era o aumento da carga de trabalho. E olha só que coisa interessante, essa aflição era somente sobre os judeus. Para os egípcios, quase nada mudou. Para alguns, ficou até bom. A vida ficou ruim somente para aqueles que eram contra o governo. A vida vai ser ruim somente aqueles que é contra as liberações de coisas criminosas, de coisas contrárias à palavra de Deus. Você vai se ver acuado e pressionado porque você não aceita o que o mundo lhe impõe. O que o coração duro do governante vai fazer para agradar o mundo porque ele não conhece a Deus. Então vai ser contra a sua fé em Deus. Pois a decisão do governo favorece e favorecia os que estavam do seu lado. No entanto, as coisas foram piorando. Estava ruim, então começa a ficar pior. Então o que ele faz? Ele tira a palha. Ficou ruim para os hebreus. Ficou. Puxa vida, agora nós vamos ser cobrados para produzir a mesma coisa, sendo que a gente não tem como fazer a mesma coisa. Ou a gente faz uma coisa, ou faz outra, e aí, como é que faz, como é que não é? E vamos ser pressionados. Em contrapartida, olha quem começa a sofrer também. Deus não dá ponto sem nó, irmãos. Quem começa a sofrer também? Com essa história do faraó tirar a palha dos hebreus. Os egípcios. Por quê? Aquele rapaz que trabalhava lá para tirar a palha, ele perdeu o emprego dele. Os sinais que Deus manda sobre a terra, sobre o juízo que ele fará na terra, e sobre o livramento que ele vai dar aos seus servos, vai atingir toda a terra. Crentes e não crentes. Depois, vemos também o quê? Os chefes egípcios também passam a ficar sendo o quê? Pressionados. O faraó vai cobrar um chefe egípcio. Então, a sua turma lá, o seu pessoal lá que você está coordenando lá da fabricação de tijolo, como é que é? Tá fabricando? Não tá? Ah, não tá fabricando? Você também vai ser castigado. Alguém tinha que dar conta dos objetivos impostos aos judeus. Imagine, primeiro vinham os chefes egípcios, depois vinham os chefes judeus, como nós vimos, e depois vinham os trabalhadores, os escravos. Então, o de baixo era cobrado pelo de cima era cobrado pelo que estava por cima. E assim por diante. Os sinais começam a atingir a todos. Olha só, versículo 3, capítulo 7. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra, olha só o que Deus diz a Moisés, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Nós vimos no estudo passado que o Egito ele simboliza o mundo. O Egito ele simboliza também o pecado. Então, trazendo para o termo mundo, os sinais de Deus serão multiplicados no mundo. Os sinais e as maravilhas de Deus serão estabelecidos no mundo, cumpridos no mundo, porque Deus endurecerá o coração daqueles ímpios, dos homens ímpios. Então, todos esses sinais atingem a todos. E nós vemos qual foi o primeiro sinal.
O primeiro do ápice dos sinais. Qual foi? Deus transforma toda a água do Egito em sangue. E depois vem as rãs. Depois das rãs, os piolhos. E aquilo passa a atingir a todos. Então o faraó começa a trazer os seus encantadores, os magos, os religiosos da cultura e religião pagã egípcia. Então, vocês precisam fazer alguma coisa para resolver essa situação, que não sei o quê. E eles confessam e dizem: nós não podemos fazer nada. Isso é a mão de Deus sobre nós. Depois dos piolhos, vem as moscas, peste nos animais, as úlceras, a saraiva. Imagine, pessoas ficando doentes, pessoas ficando fracas, de repente as pestes dos animais, os animais morrem, adoecem, as úlceras, a saraiva vem e destrói as plantações. Depois disso, o que sobra das plantações vem os gafanhotos. E depois disso as trevas. E por último, a morte dos primogênitos. E o que nós vemos então nesse mundo egípcio? O que nós vemos aqui no nosso mundo, no futuro próximo? Crise. Crise. E mais crise. Todos esses acontecimentos afetou a todos, direta e indiretamente. A queda do país, imagine, a queda do país mais poderoso do mundo. Era só uma questão de dias. Os hebreus, irmãos, os filhos de Deus, começam a ver uma outra situação, começam a ver uma outra coisa, que de uma certa forma eles começam a ser protegidos. Ah, mas espera aí, a saraiva não caiu aqui em Gósen, que era a terra onde os judeus moravam. Espera aí, aqui não teve piolho, aqui não teve gafanhoto. Opa, nós estamos sem emprego lá no Egito? Estamos. Nós estamos desempregados? Estamos. A gente não tem para quem vender os nossos bois? Verdade, não tem. Os egípcios ficaram pobres? Ficou. A gente não tem para quem vender? Não tem. A crise atingiu os judeus? Atingiu. Mas a gente está sendo protegido de algumas coisas. Então eles começaram a se alimentar cada dia mais. A fé de Deus, na esperança de finalmente serem libertos de toda a hostilidade do mundo. De toda a hostilidade egípcia. Se você, meu irmão, buscar a presença de Deus, clamar a presença de Deus, buscar na palavra de Deus, você vai ver que você está sendo liberto, que você está sendo, está recebendo de Deus livramento de muita coisa que o mundo não está tendo livramento. E você vai se agarrar na fé em Deus, na promessa que um dia Ele vai livrar você desse mundo mau. Ele vai livrar você desse tempo ruim que você está passando. O que nós podemos ver? Nós podemos ver que esses acontecimentos históricos apontam para duas ocasiões diferentes. Primeira ocasião, a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, a encarnação de Cristo. E segundo ponto, a volta de Cristo. Antes da vinda de Cristo, o homem sofria a escravidão do pecado.
O mundo sofria e era abatido, afligido pelo pecado. Depois que Cristo veio, ele livrou o homem do pecado. E no ponto atual da história, nos dias de hoje, até a volta de Cristo, o crente também sofre. O que nós sofremos? As aflições do tempo presente. E assim como foi com o povo hebreu no Egito, assim será com o povo de Deus até a volta de Cristo. Há uma passagem na Bíblia, por exemplo, que diz que as aflições que nós temos no tempo presente não se comparam com a glória que há de vir. As aflições que o povo de Israel passaram no Egito não se comparava ao que eles teriam na terra de Canaã. Eles eram prósperos, irmãos. Irmão Fábio. Eles, tiveram boas posições. Mas lá na terra de Canaã, era a terra deles. Para você ter uma ideia, quando foram vigiar a terra, olhar, espiar a terra, Josué e Caleb voltaram, os dois, com um pedaço de vara ou com um cajado, com um cacho de uva carregado. Imagine o tamanho desse cacho de uva. Israel hoje é um país que pode ser dito como um dos países mais prósperos do mundo inteiro. Os sinais era um aviso que a libertação do povo de Israel estava próxima. Está próximo. Nós seremos libertos do Egito. Está próximo. Nós seremos libertos desse mundo, da aflição desse mundo, desses governos hostis, dessa política má, desse povo mau, desses homens perversos. E quanto aos fatos e acontecimentos que nós estamos vivendo, inclusive na área da política, então vamos lá, política, saúde, educação, tudo, moralidade humana, tudo. Não há nada que esteja tão ruim que ainda não possa piorar, irmão. Até a volta de Cristo. O que a Bíblia diz que nós teríamos? Abra aí sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 de 2 Timóteo. Diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Continuando. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Gostaria de chamar a sua atenção nessa noite. A você que se diz crente,
a você que se diz cristão. Como está a sua vida? Como está a sua crença? Você realmente crê em Deus? A sua preocupação é exaltar o nome de Deus? É servir a Deus? Ou você está mais preocupado com o governo que vai entrar? Ou você está mais preocupado em se unir ao movimento ou à manifestação tal? Ou a greve tal? Não, quanto mais pessoas, melhor, irmão Fábio. Ou você está preocupado em fazer como o povo judeu, o povo hebreu, que clamou a Deus, que dobrou o seu joelho e buscou o clamor, ou pelo clamor, a resposta de Deus, o socorro de Deus. Diante das suas preocupações relacionadas a essas áreas todas que você tanto diz, que você tanto pensa, quantas vezes nessa semana você dobrou os seus joelhos ao pé da sua cama e clamou a Deus? Quantas vezes você buscou, por meio da palavra de Deus, consolo, direção, quanto ao problema que para você está afligindo seu coração? Se você não tem clamado a Deus, o que eu tenho para te dizer é que a sua crença é no sistema. Seja você adulto, seja você um jovem, seja você um adolescente, uma criança, a sua crença é no sistema escolar, o sistema de ensino, o sistema de educação, o sistema como a cidade resolve as coisas do trânsito, a economia do país, a fome do mundo, que muita gente fala isso, mas eu vejo tanta gente falando isso, mas quase ninguém faz nada para resolver isso. E você não está temente a Deus. A mensagem que eu tenho para você essa noite é: arrependei-vos. Deixe o mundo, que o mundo resolve-se por si próprio. Ele está no controle de Deus. Não há nada que saia da mão de Deus. E clame a Deus, busque a presença de Deus. Para você que ainda não está em Cristo, os sinais estão acontecendo. Você não vê. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas de Deus só se entende de forma espiritual. Você ainda não consegue entender a palavra de Deus. Mas eu digo que há uma coisa que te separa de Deus e que faz com que você não veja essas coisas. Isso chama-se pecado. Se formos um pouco mais adiante na história do Egito, nós vamos ver que o Egito foi envergonhado, foi totalmente destruído, seu exército acabado, envergonhado, virou piada entre as nações. Assim será o mundo. E se você não entregar o seu coração para Cristo, se você não se arrepender dos seus pecados, não se converter dos seus maus caminhos, mas, Fábio, eu sou uma pessoa honesta, como é que você pode dizer que eu ando em maus caminhos? Ah, você nunca mentiu na vida. Acabou de mentir.
Arrependa-se. Creia em Cristo. Ante a última praga. E o mundo será desfeito. E você será desfeito com o mundo. E para você, meu irmão, que está em Cristo, não tem se envolvido com política, com essas coisas todas, com sistema nenhum, clame a Deus. Continue firme. Lá em Apocalipse diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Esse é o seu consolo, irmão. A pátria eterna, a morada eterna, consolo eterno está em Cristo. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, quero nesse momento, ó Pai, te agradecer, Senhor, pela Tua Palavra. Quero te agradecer, Senhor, porque a Tua Palavra, ela não volta vazia. Aquilo que o Senhor propôs no seu coração fazer, o Senhor vai fazer. Sofremos nesse tempo presente. Somos angustiados, somos afligidos, somos perseguidos, somos odiados pelo mundo. Sabemos disso, mas sabemos também que nenhum sofrimento desse se compara com a glória eterna que o Senhor preparou para nós. O mundo caminha cada vez mais a atingir aquilo ou o objetivo que o Senhor traçou na eternidade passada. Nem que isso seja preciso, e isso será preciso, e está acontecendo, e continuará a acontecer até o fim dos dias, de surgir maus governantes, terríveis governantes. Pessoas inescrupulosas. Pessoas com as suas morais perdidas. Mas podemos, ó Senhor, nós, os salvos, nos agarrar à Tua Palavra e ter fé em Ti e clamar a Ti por socorro, porque o Senhor é o socorro na hora da angústia. Eu peço, ó Senhor, a Tua misericórdia e compaixão por aqueles que se dizem ser crentes e estão agarrados ao sistema, estão agarrados às preocupações do mundo, com as coisas do mundo, estão longe da Tua presença. Toque no coração deles, ó Pai, para que eles se arrependam, Senhor, e volte para a Tua presença. Sei com aqueles que ainda não estão salvos, que o Senhor esteja agindo na vida deles, transformando, Senhor, levando para junto dos Teus servos para glorificar e exaltar o Teu santo e excelso nome por toda a eternidade. Seu Pai, com cada amigo, parente, irmão que nos acompanha pela internet, que a Tua palavra seja exaltada, que Cristo seja exaltado, que a Tua palavra seja pregada. Que o Senhor esteja abençoando a cada irmão que nos ouve, que nos acompanha, abençoando a nossa família aqui, nos dirigindo no decorrer dessa semana que se inicia, nos capacitando para buscar a Tua presença, a Te servir, Senhor, como o Senhor deve ser servido, com amor, em santidade, com vontade, fidelidade. Prepara-nos, ó Pai, desde já, para o próximo culto. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe.